Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje a gente vai conversar sobre os livros que eu li em março. Março foi um mês que começou de um jeito e acabou terminando de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira que ninguém esperava muito bem que iria terminar. E é por aqui, gente, até que eu li bastante. Dentro de uma perspectiva de últimos meses, eu li bastante livros e bastante páginas nesse mês de março. Eu vou apresentar aqui para vocês os livros que eu li. Não vai ter numa ordem, não vai ser na ordem de leitura, tá? Então vai estar meio bagunçado. E eu vou começar pelos livros que eu li no Kindle. O primeiro livro que eu li aqui no Kindle foi Imparável, da Maria Sharapova, é a autobiografia dela e vai contar toda a trajetória da tenista desde lá das quadras de Sochi, na Rússia, até o caso de doping que ela teve em 2016. É uma autobiografia, eu gostei muito de ter lido esse livro, porque primeiro que eu aprendi um tequinho só, gente, sobre tênis, né, sobre o esporte. É um esporte que eu acho até interessante, ele tem um... Você acha que vou colocar aqui a minha experiência, tá, gente? Eu tinha a impressão de que era só bater a bola para um lado, bater a bola para o outro, né? Mas eu aprendi que tem muito mais coisas por trás do esporte, entender como bate, como não bate, suas fraquezas, suas virtudes dentro de quadra, e eu achei muito legal aprender um pouquinho sobre isso e compreender que é um esporte muito mais do que só bater bola de um lado para o outro. E aqui a gente vai ver a história da Maria Sharapova, de como ela foi crescendo, como ela foi enfrentando algumas batalhas, enfrentando algumas barreiras, principalmente a barreira da língua, a barreira cultural e tantas outras coisas. E assim, a garra dela, principalmente, mas também da família, para colocar aonde ela está hoje. O livro finaliza no caso do doping, né, e do retorno dela, finaliza com o antes, o durante e o depois da acusação de doping que ela passou em 2016. E eu acho que foi muito legal conhecer um pouquinho dessa tenista através dessa biografia. O outro livro que eu li foi O Pequeno Livro de Haikais, do Menino Maluquinho. Esse livro estava gratuito na Amazon. Entre o mês de março e o mês de abril, várias editoras liberaram vários livros e-books, né, na verdade, gratuitos, e eu aproveitei para baixar tudo que eu podia baixar no Kindle, gente. Não só para o Kindle, várias editoras baixaram também para outras plataformas de leitura, e aí eu baixei esse, que é poesia, é Menino Maluquinho, é Ziraldo, e eu falei, vou aproveitar, vou baixar. E é um livro rapidinho, é um livro de haikais. Para quem não sabe, haikais é um tipo de poesia japonesa, e ele tem uma regrinha, cada verso tem que ser de um jeito e tem que ser curtinho, e é tipo três versinhos, gente. Esses versinhos, eles têm uma divisão certinha para ser considerado um haikai. E aí, muito fofinho, é divertido e tem umas mensagens muito bonitinhas que só o Menino Maluquinho e Ziraldo conseguem fazer. Mas vamos agora às leituras de livros físicos, que vocês já devem estar com muita vontade de saber e quais foram minhas leituras, e vou já adiantando que eu consegui ler todos os livros que eu apresentei no vídeo de livros que eu quero ler em março. Então eu tô muito feliz porque eu consegui ler todos os livros que eu apresentei naquele vídeo, gente. Se vocês querem saber, ou vocês continuam esse vídeo, ou vocês assistem aquele outro vídeo, mas eu acredito que é legal assistir o outro vídeo porque vocês vão ver a minha expectativa e o que vai ser agora. Como foi a minha leitura agora. O primeiro livro, Brilhos, da Sophia Bennett. Esse aqui é o livro 2 de uma série que eu acho que são de 3. E aqui no Brasil só lançaram os 2 primeiros. Eu procurei o terceiro para comprar no Kindle para ler, mesmo em inglês. Porém, eu não encontrei, eu nem sei, eu fiquei em dúvida se realmente existe esse terceiro livro. Mas esse livro é a historinha da turminha toda e vai falar sobre moda e jovens criando
coleções de moda, e é muito legal, muito interessante. É uma leitura bem fofinha, bem calminha, bem tranquilinha, sem muitas pretensões. Então é uma ótima indicação para ressaca literária, para você ler para passar o tempo. É muito legal, eu me diverti muito com Brilhos. Eu espero conseguir encontrar o terceiro livro, e se realmente é o terceiro livro, gente, porque eu procurei, mas não encontrei. O outro livro que eu li esse mês foi O Menino do Dedo Verde, esse infanto-juvenil francês que eu sempre ouvia falar dele, não sabia do que se tratava, e é uma história maravilhosa, é uma historinha muito divertida e legal. Eu tenho alguns porém sobre esse livro aqui, porque eu acho que meio que se perdeu no final, mas não perde a essência toda desse livro. E ele vai falar sobre natureza e como a natureza, as plantas e as flores e tudo que envolve isso pode ser a solução para muitos problemas na vida. E é muito divertido, é uma leiturinha de uma tarde. Eu li esse livro em uma tarde, gente, foi assim, papum, sentei e fui ler. E sério, é muito divertido e uma ótima indicação de leitura para os pequeninos um pouquinho maiores e pra gente que é jovem e para as outras pessoas que são jovens também, mas como eu brinco sempre, são jovens com experiência. Esse mês foi um mês de muitas biografias aqui, né? Muitas eu exagerei agora, gente. Na verdade, foi um mês para 2 biografias. E a outra biografia que eu li foi Memórias da Princesa, que é o livro escrito pela Carrie Fisher, baseado nos diários dela na época em que ela gravou o primeiro Star Wars, né? Lá em 76. E assim, ela vai contar um pouco de como foi todo o processo de ela ser a Princesa Leia, o processo do pós-Star Wars, pós a fama, porque no momento que eles gravaram aquele filme, eles não tinham nenhuma intenção, eles não tinham a noção o quanto que esse filme virou, né, como um ícone, um elemento muito importante da cultura pop mundial. E ela vai contar sobre tudo isso ao longo desse material. Porém, ela vai contar com alguns detalhes sobre a relação que ela teve com Harrison Ford durante as gravações, no qual eles tiveram um caso amoroso e o que ela sentia e o que ela estava deixando de sentir e como foi, o que aconteceu durante aquele período daquelas gravações. O livro ele foi bem interessante, a parte dos diários mostra muito a grande profundidade de pensamento que a Carrie Fisher tinha e sobre os seus sentimentos, fica muito evidente essa coisa dos sentimentos. O seu texto, ele beira um pouco ao artístico. Tem hora que não é um livro, não são partes desse diário escrito. Querido diário, hoje eu tive tal coisa e tal coisa. Era mais um material onde ela descarregava sentimentos em forma de arte. E foi isso que eu achei bem interessante dentro desse material e do diário dela, sabe? E não é uma coisa pesada. E o quanto que ela usou de metáfora, o quanto que ela usou de elementos para falar sobre os sentimentos, sobre as coisas que ela estava sentindo, o que aconteceu com ela durante o período das gravações do primeiro Star Wars. Um livro que eu falei muito durante esse período, gente, de março, e que eu falei direto, que eu bati na tecla, eu tava a chata desse livro e ao mesmo tempo tão feliz, foi O Jardim Secreto, que eu finalmente li esse livro e vou dizer pra você que foi um grande quentinho no meu coração durante esse período de início de quarentena. E assim, parece que eu tava precisando desse livro. Parece que eu demorei esses anos todos pra ler O Jardim Secreto agora. Porque esse era o momento pra eu ler Jardim Secreto. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de ler esse livro. E o quanto que ele é lindo, o quanto que ele é encantador dentro dessa perspectiva toda de vida que nós estamos vivendo, dentro do tanto e do quanto que ele representa pra mim, porque eu falei pra várias pessoas, eu não sei se eu comuniquei aqui em algum vídeo anterior, que o filme O Jardim Secreto, filmado em 93, né, lançado em 1993,
o quanto que esse filme é lindo pra mim, é tão bonito, é tão bucólico, é tão gostoso de ver. É o meu filme favorito da infância. Ele tá ali pau a pau com Matilda, eu adoro Matilda, mas o Jardim Secreto ele tem uma alegria muito grande, ele toca muito no meu coração. E eu fiquei muito feliz de ter assistido ele novamente depois de eu ter feito a leitura de O Jardim Secreto, porque é um filme que foi muito gostoso assistir ele de novo depois de muitos anos, porque há muitos anos eu não assistia e ele tava na Netflix. Eu não sei se ele ainda tá. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição pra saber se tá ou não o filme na Netflix. E, gente, é muito lindo. Eu realmente digo pra vocês lerem O Jardim Secreto. Ele é fofinho, ele é maravilhoso, ele é muito gostoso. E é uma ótima indicação pra vocês. Que estão atrás de alguma leitura nesse período de quarentena e que estão querendo algo que seja leve e que nos remete a algo bom, de lugar, de coisa boa, de que apesar de todos os problemas, de apesar de tudo, existe sim uma solução para as coisas, existe sim uma transformação, porque é uma transformação que o Jardim Secreto simboliza e representa na vida dos seus personagens. E um dos últimos livros que eu vou apresentar aqui pra vocês, que é o último livro que eu li em março, na verdade não é o último livro que eu li em março, mas é o último livro que eu vou apresentar aqui pra vocês, é Pequenos Incêndios por Toda Parte, que também foi um livro que eu falei muito. Quem assistiu, tem um vídeo aqui, gente, que eu falo do meu vlog de leitura na última semana de março, é um dos últimos vídeos aqui, e eu falo um pouco como foi o processo de leitura desse livro e também o processo de leitura de Um Jardim Secreto, porque eu praticamente acompanhei essas duas leituras durante esse meu vlog de leitura. E em Pequenos Incêndios por Toda Parte, eu não vou me aprofundar nas temáticas, mas eu vou dizer aqui pra você que, pra mim, ele vai falar sobre o tema maternidade. E não sobre ser mãe, não ser mãe, etc. Mas eu acho que a temática central, o enredo todo, ele se envolve na questão da maternidade, da história dos personagens, como se relacionam, as coisas que acontecem com esses personagens. É basicamente maternidade e paternidade também dentro desses personagens. É um tema central que não está dito, que não está explícito, mas pra mim foi o que abordou, porque ele vai falar sobre várias nuances. Mães controladoras, mães solteiras, aborto, vai falar sobre barriga de aluguel, vai falar sobre várias situações onde a maternidade está presente e, assim, vamos lá. Eu tinha grandes expectativas para esse livro. Ele retratou algo que, para mim, foi totalmente diferente da minha expectativa, do que eu achava que ia falar o livro, mas é uma história muito interessante e muito bem escrita. A narrativa é bem feita, a história principal ela é bem feita, e existem mini histórias que vão sendo costuradas dentro dessa narrativa e que fazem parte dessa narrativa central. Existe um início, um meio e um fim, mas existem pequenas histórias que estão costuradas e amarradas e que caminham para o final. Durante o período que eu estava lendo o livro, em uma das minhas paradas e eu estava fazendo outra coisa e eu comecei a lembrar do livro, eu levei em consideração que quando às vezes eu leio um livro, eu tenho mais ou menos a ideia de para onde esse livro está indo, que caminho esse livro vai tomar. E aí, gente, eu me dei conta de que o Pequenos Incêndios por Toda Parte, você começa a ler o livro e você não sabe que caminho vai tomar, qual vai ser o final daqueles personagens, o que vai acontecer com aqueles personagens. Apesar do livro começar e na parte final do livro, né, ele conta o primeiro capítulo a última parte da história, ele tá contando o futuro e depois ele faz um retrocesso e retorna. Você não sabe muito bem o que vai acontecer, você tem uma leve noção do que vai acontecer, mas exatamente o que vai acontecer com seus personagens, o que vai acontecer com a trama, você não tem noção. E eu acho que isso que é o bem interessante nesse livro, você não tem noção pra onde ele tá caminhando. Mas é uma história muito... Não tô dizendo que o livro é ruim,
O livro é muito bom, é muito interessante, a história é maravilhosa, mas não era o que eu estava esperando. E não é ruim isso, porque ele me surpreendeu de uma outra maneira. Ele me surpreendeu pela temática, ele me surpreendeu pela a maneira como esse livro terminou, e é uma ótima história, uma ótima indicação de pequenos incêndios por toda a parte. Alguns de vocês não sabem, mas esse livro ele é série na plataforma de streaming, o Hulu, ou Hulu, não sei como é que o pessoal pronuncia, mas o Hulu não tem no Brasil ainda, meninas, não tem no Brasil, mas quem sabe logo logo venha e aí a gente tem a oportunidade de assistir, ou alguma outra plataforma de streaming que tem aqui no Brasil, ou algum canal de TV por assinatura acabe comprando esses direitos para televisionar aqui no Brasil, como aconteceu com o Conto da Aia. E agora, eu sei o que vocês querem saber. Tcharam! Qual é o favorito de março? E eu tenho certeza que essa resposta vocês já sabem. E no caso, o meu favorito de março não teria como não ser O Jardim Secreto, gente, sério. É um livro que eu vou indicar pra sempre, é um livro que eu vou ler e reler, eu tenho certeza que eu quero ler e reler. Sabe quando bate no coração aquele livro que você quer realmente ler e reler toda hora? Eu acho que O Jardim Secreto bateu no coração nesse momento, como acontece com o filme. O filme eu quero ver toda hora, eu quero sentar ali na sala agora e assistir o filme de novo, gente. Então meu favorito de março é O Jardim Secreto, e espero que vocês também leiam esse livro e que ele seja o favorito de vocês. Quais foram as leituras favoritas de vocês nesse mês de março? Me conte aqui nos comentários, vamos debater. Vocês leram algum livro que eu indiquei aqui? Vocês querem me indicar algum livro para ler em abril ou ler em maio? Coloca aqui na caixa de comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E se curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!